que estão assim bem juntinhos e estão interligados. É justamente o livro de Esdras, Neemias e Ester. Só que eu já vou começar fazendo um contexto. Quando chega ali no capítulo 7 do livro de Esdras, entra a história de Ester. Só que na Bíblia não ia poder, parar o livro de Esdras no capítulo 7, entrar Ester, depois continuar Esdras e depois Neemias. Não poderia, ia ficar assim meio assim sem lógica, né? Então o autor achou por bem, né, colocar Esdras, Neemias e Ester, mas cronologicamente é do jeito que eu estou falando. Então do capítulo 1 até o 7 de Esdras passam cerca de 80 anos. Quando nós falamos de tempo antes de Cristo, a gente nunca tem uma precisão assim 100%, uma precisão britânica. É uma precisão que fica assim, sempre, alguns autores mesmo já colocam umas datas, outras assim, mas sempre aproximado. Então vou trazer continuar dentro do contexto. É o seguinte: no ano de 606 aproximadamente, tudo que eu vou falar aqui vai ser aproximadamente, no ano 606 antes de Cristo, o povo de Israel, a tribo de Judá e Benjamim, ou o reino do sul, que tinha como capital Jerusalém, apesar de advertida, né, pelos profetas ali, muitos profetas disseram: se o povo não se converter, se o povo não mudar os costumes, vocês vão ser levados cativos. Mesmo assim eles não mudaram, não quiseram saber de Deus, e no ano 606 a.C. eles foram levados para a Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. Invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém completamente, saqueou Jerusalém, principalmente o templo, tinha muitas peças de ouro, levou todas assim os utensílios, as peças de ouro que tinha no templo, levou para Babilônia, e ainda levou a nobreza. Grande parte da nobreza foi levado, nesse contexto aí que entra Daniel, tá? Daniel foi levado para a Babilônia, você conhece a história, e grande parte da nobreza, os príncipes, ali a família imperial do rei, etc. e tal. O interessante é que na leva para a Babilônia, para o cativeiro, foram 3 levas, e também no retorno foram igualmente em 3 vezes. Foi 3 vezes na ida e 3 vezes na volta. Porém, o profeta Jeremias profetizou que o tempo total do cativo, que o povo ia ficar no cativeiro da Babilônia, seriam 70 anos, que após 70 anos, Deus ia trazer o seu povo de volta. Jeremias profetizou isso. Isso está em Jeremias, quem quiser acompanhar depois, isso está em Jeremias capítulo 29, no versículo 11. Jeremias profetiza que o cativeiro teria duração de 70 anos. E passado os 70 anos, que é a história de Esdras, que é o que eu quero entrar, tá? Hoje nós vamos estudar em Esdras como tema da nossa ministração vai ser divórcio através da fé. Aí você vai entender daqui a pouco, tá? Que é uma palavra até meio assim forte, né? Pela fé eu vou me divorciar. Daqui a pouco você vai entender, tá? O tema, divórcio através da fé. Então, passados os 70 anos, olha, se eram aproximadamente 606 a.C., se você subtrai 70 anos, e é decrescente, né? Você sabe que antes de Cristo os anos contavam em forma decrescente, correto? Se você sabe, diga amém. Amém, né? Isso é básico. Então, no ano 536 antes de Cristo, o povo começou a voltar. Como eu falei, houve 3 voltas.
A primeira volta foi promovida por Zorobabel, que trouxe o povo de volta do cativeiro. Voltaram do cativeiro cerca de 50 mil homens que eu estou falando, entre família, mulheres, crianças, todos os que voltaram na primeira leva foram 50 mil pessoas, fica melhor, né? Pessoas que voltaram, né, para reconstruir. Isso é interessante, que foi ordenado pelo rei da Pérsia, por nome Ciro, que Deus chama Ciro, atenção, Deus chama Ciro de pastor, o meu pastor e o meu ungido, que foi profetizado por Isaías muitos anos depois. É verdade que Ciro ficou impressionado quando Deus, usando a boca de Isaías, usou a profecia com o próprio nome, nominal. Deus vai levantar um rei na Pérsia por nome Ciro, e ele vai libertar meu povo. Quando Ciro viu aquilo, ele ficou impressionado. Eu não sei se isso chamou a existência ou não. O certo é que esse Ciro primeiro, ele começou a reinar em 537. Aí você diz, poxa, mas não foi levado para a Babilônia? O que tem a ver Ciro da Pérsia? Eu vou contar aqui, o contexto vai ficar um pouco grande, depois eu vou tentar correr na ministração. Ok, então, vamos lá. A primeira grande nação do mundo, eu não vou nem voltar até o Egito, mas vou contar só as três últimas. Foi a Síria. A Síria era a maior potência do mundo. Quando a Síria invadiu lá o Israel do Norte, venceu lá e destruiu, etc. e tal, que a gente não vai entrar nisso, era a Síria que comandava o mundo. Passou alguns anos, quem comandou o mundo foi a Babilônia. Nabucodonosor era o dono do mundo ali, comandava tudo. Passou alguns anos, no ano de 537, quem comandou o mundo foi a Pérsia, e tinha como primeiro rei Ciro I, ou Ciro o Grande. E um ano depois, no ano 536, ele baixou um decreto que o povo de Deus deveria voltar para Jerusalém, para Judá, e reconstruir, né, o templo. E ele inclusive promoveu, voltado com muitas riquezas, muitas coisas, provisões e etc. Só que em 70 anos é razoável você admitir que muitas famílias, muitos tinham nascido já na Babilônia, muitos estavam estabelecidos na Babilônia e muitos não quiseram retornar. Então Deus dá um comando, usando a boca de um rei, levanta-se uma autoridade. Mesmo assim, muitos não quiseram retornar porque estavam bem na Babilônia. Ok, voltaram para a Babilônia. Quando eles voltaram para a Babilônia, eles se contaminaram com os povos. Quando voltaram para Israel, tá? Desculpa. Eles estavam na Babilônia, voltaram para Judá, para fundar, estabelecer de novo o templo, etc. e tal. Quando eles voltaram, existiam povos lá, misturados, e eles se casaram com as pessoas dali. Isso está no capítulo 9, que nós não vamos ler. Eu disse que no WhatsApp eu disse que a gente ia ministrar o 9 e o 10. O 9 vai ser só falado. Então, na verdade, estou ministrando de 1 a 10 de Esdras, mas o 9 vai ser só falado. Então eles se casaram com aquelas mulheres que moravam naquela nação que agora estava meio que ocupada, porque o povo tinha sido desterrado. Então se casam, se contaminam, se misturam com os estrangeiros ali, casamentos mistos estrangeiros, e construíram o templo, é verdade, mas ninguém quis saber de culto, ninguém cultuava, ninguém adorava a Deus, ninguém queria saber de Deus. Passaram-se cerca de 80 anos, sempre cerca aproximado. Então vamos subtrair agora 80 anos, era 536 menos 80,
vai dar aproximadamente aí, me ajude aí, 456, não é isso? Alguém está acompanhando? Então, aproximadamente no ano 456 a.C., aí veio Esdras. Esdras significa Deus é meu auxílio ou Deus é quem me ajuda. Então, uma das mesmas funções do Espírito Santo. Esdras era escriba e sacerdote. Diga escriba, diga sacerdote. Não vou falar o que é sacerdote, que eu acho que todo mundo sabe, tá? Mas bem rapidamente, sacerdote é o que oficiava perante Deus, né? Mas não vou ministrar. Mas escriba era alguém, e no capítulo 7 de Esdras diz que ele era versado na palavra. Porque os escribas era alguém que sabia escrever. Naquele tempo não era tão comum você escrever. Era alguém que copiava a palavra. A Bíblia não existia hoje como nós existimos. Nós sabemos que só na Idade Moderna que Gutenberg inventou a imprensa, etc. E o primeiro livro a ser escrito foi até impresso, foi a Bíblia, mas isso já é outra história. Mas a Bíblia era copiada manuscritamente. Por quem? Pelos escribas ou copista. Mas Esdras, além de ser um copista, um escriba, era muito mais do que isso. Ele era versado na palavra. Até porque de tanto você copiar a palavra, você ia aprendendo, decorando, sabendo. Então era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E além do mais, ele era um sacerdote. No próprio livro de Esdras faz a linhagem de trás para frente, a genealogia de trás para frente. E a linhagem de Esdras vai chegar exatamente em Arão, primeiro sumo sacerdote. Foi Arão, irmão de Moisés. Ok, então Esdras, quando chega em Jerusalém, que ele vê aquela situação, o povo misturado, contaminado, ninguém queria saber do templo. Sim, tinham 2 profetas, tá? Existem 3 profetas pós-cativeiro, Zacarias e Ageu, que inclusive eram irmãos, filho de Ido, e Malaquias. São 3 profetas pós-cativeiro. Esses 2 profetas profetizaram quando Ageu, que eu gosto muito desse texto, Ageu 2:9, quando Ageu 2:9 diz assim: a glória da segunda casa será maior e mais excelente que a primeira. Isso aí é profeticamente, porque o templo construído, ele era menos da metade do templo de Salomão. Era um templo triste, pequeno, feio, sem acabamento. Então o povo que viu o primeiro templo, quando construíram o templo em Ageu, se você ler Ageu depois, vai ver que eles choraram, ficaram tristes, arrasados. Templo, claro que esse templo mais na frente, ele é embelezado e fica no mesmo padrão de Salomão. Mas isso já é no Novo Testamento, isso é preparação para o Messias, tá? Estou falando já dos tempos de Herodes. Ok, mas Esdras, quando vê essa situação, ele se ajoelha, começa a orar, chorar. A Bíblia diz, eu não sei muito bem o que significa isso, que ele arranca os cabelos da cabeça e da barba, talvez só alguns, né? Da cabeça até que é mais ou menos simples, mas da barba o negócio, meu amigo, é complicado, não sei. Então não vamos entender muito bem isso aí, como é que ele fez. Ele chora, clama, se arrepende, confessa o pecado de Israel, de Judá, ali como se fosse dele mesmo, e ali ele compadece todo o povo. E é nesse contexto que a gente vai tentar correr, que o contexto foi um pouco. E depois Neemias chega somente no ano 444, que não vamos nem entrar em Neemias, tá? Vamos lá, agora nós vamos ler Esdras capítulo 10, de 2 em 2 versículos. Vamos correr bastante, para a gente, porque senão fica muito alongado as ministrações, não é interessante? Então, mas eu precisava fazer esse contexto aí. Então, Esdras capítulo 10, de 1 até 19, tá? Então nós já estamos a Esdras chorando, clamando, intercedendo pela nação. Vamos lá, Ivan, por favor. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças,
porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeuteu, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós estamos transgredindo contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Amém. Ok. Então, quando o povo viu o clamor de Esdras, o povo começou a se juntar. O que está acontecendo? Que ele está tão desesperado, né, chorando, arrancando o cabelo da cabeça, da barba, e o povo começou a se aproximar. Quando o povo se aproximou, certamente ouviu a sua oração, o seu clamor, o arrependimento, a dor que ele estava sentindo, a intercessão que ele estava fazendo ali pelo povo de Judá. O povo se juntou e começou também a clamar, entrou naquela situação de oração e começaram a perceber que era com eles que Esdras estava orando, era a respeito deles, aqueles que estavam errados, e começaram a entender realmente, estamos errando mesmo, nos casamos com as mulheres dessa nação aqui, mulheres estrangeiras, e começaram também a confessar. Se levanta um homem por nome Cefanias e toma a situação para si, e aí vamos ver que eu disse que ia ser meio corrido. Vamos lá, 3 e 4. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que temem no mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Cefanias disse uma coisa até interessante para Esdras, que eu vou ministrar para você. Diga assim: há momento para orar, mas também há momento para agir. Então nós não podemos só orar, nem só agir. Primeiro você ora, mas depois você tem que agir. Esdras estava se descabelando literalmente, e Cefanias disse: olha, Esdras, tu está certo, sabe de uma coisa? Nós vamos despedir, nós vamos nos divorciar, nós vamos nos separar de todas essas mulheres estrangeiras, mas te levanta, é tu que tem que conduzir isso aí, é você que vai comandar essa situação. Então te levanta, sai da tua prostração. Eu não sei se você está passando por uma situação que você ora, que você clama, que você chora e parece que não acontece nada. Talvez precise se levantar um Cefanias hoje e dizer para você: ei, já chega, te levanta, age. Se fosse a pastora do avivamento, assim, que ela é chegada a um coach, né? Tem poder quem age, isso é do Paulo Vieira, mas isso está na Bíblia. Cefanias já disse para Esdras: ó Esdras, há momento de chorar, há momento de clamar, mas há momento de agir. Te levanta, desperta tu que dorme, te levanta, começa a fazer alguma coisa. E aí Esdras, vamos lá, vamos avançar. Então Esdras se levantou e ajuntou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas de todo Israel, e de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeová, filho de Elisíbe, e vindo lá, pão não comeu, e a água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. Então essa, a primeira coisa que ele proclamou foi um jejum. Fez um jejum. Você vê que a Bíblia diz que ele não comeu pão. Toda vez que aparece pão na Bíblia, é alimento como um todo, tá, irmão? Não é pão. Sabe se tem pão, ainda mais da sua padaria lá da esquina? Nem tinha essa padaria. Talvez tinha pão caseiro, né? Mas não tinha aquele
da padaria não, vamos fazer o comercial da Erigiane. Pão da Erigiane não tinha, tá? Só agora nesse nosso tempo no encontro, fazer essa merchandising aqui, que ele sempre deu o pão para o nosso encontro. Então, toda vez que aparece pão na Bíblia, é alimento. Se fosse hoje, era o nosso jaraqui com baião aí, com arroz e etc, e por aí vai. Ok, mas ele não comeu nem pão, nem bebeu água, porque ele proclamou um jejum. Ele estava constrangido, ele queria uma resposta de Deus e também do povo. Então ele convocou ali as autoridades, os levitas. Os levitas nesse tempo aí estava tudo abandonado, ninguém estava servindo a Deus, ninguém ia para o templo estava abandonado. Então ele convocou todo mundo ali, as autoridades, e propôs, ele disse assim: nós vamos jurar, nós vamos fazer um concerto, nós vamos fazer uma aliança. Então aprenda uma coisa: uma aliança, o que pode consertar uma aliança é uma nova aliança. É uma aliança com arrependimento, com choro, com dor, com jejum, mas com atitude, agir diante de Deus. Então vamos lá, vamos avançar. Fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões de toda a sua fazenda, se poria em intermédio, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então Esdras tinha a autoridade do rei, aprenda isso. Esdras era uma autoridade, trabalhava com o rei. Rei quem? Nesse tempo de Esdras não é mais o Ciro não, é o Artaxerxes, terceiro rei, tá? Teve Ciro, teve Dario I e Artaxerxes, e depois ainda teve Assuero no tempo de Esther. Ok, então ele veio com autoridade. Então ele decretou esse pregão. Não é uma modalidade de licitação, hoje tem uma modalidade de licitação que é pregão, não é pregão de hoje. Era um decreto que corria, alguém fazia um decreto, carimbava com o selo de uma autoridade, no caso aí de Esdras, que o rei tinha ficado, né, na Pérsia. E aí, entre outras coisas, o pregão dizia: todos têm que comparecer em 3 dias. Quem não comparecer terá os seus bens confiscados. Aí todo mundo compareceu, sim ou não? Com certeza, vamos ver se compareceu mesmo. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras e o sacerdote e disse-lhes: vos tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando delito em Israel. Antes de continuar, eu vou logo dar um adendo, porque talvez alguém pegue essa passagem aí do Antigo Testamento, né, de Esdras. Estava debaixo da lei, gente. Aí não casei com a mulher e eu me converti, ela não se converteu, eu vou deixar ela, igual como fizeram no tempo de Esdras. Negativo. Isso era no tempo da lei. Por que então, até interessante isso aí, eu falar logo isso, que é mais interessante até do que a administração, por que então houve esse divórcio, houve essa separação? Isso aí foi uma espécie de racismo, mas vindo da direção de Deus, porque precisava separar o povo. O povo não podia estar misturado. Você observa que isso está uma das leis mais claras de Deus, através de Moisés, era essa lei: quando entrares na terra prometida, guarde os teus filhos de se casarem
com as filhas da terra, guarda tuas filhas de se casarem com os filhos da terra. Isso era muito claro, isso está em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a gente até ministrou esses dias aqui, não é? Então, quando descobriram que estavam casado com as mulheres estrangeiras, que Esdras viu essa situação, que ele clamou, chorou e tal, e etc e tal, e o povo, daqui a pouco a gente vai ver que eles se separaram mesmo, se divorciaram mesmo, mandaram o povo embora, as mulheres foram embora, os filhos, e hoje, naquele tempo não tinha INSS, não tinha seguro, não tinha nada, elas foram mesmo daquele jeito, foram abandonadas, mas por quê? Era uma ordem de Deus, era o Antigo Testamento, e hoje eu posso fazer isso? Agora que eu vivo com a mulher que não é crente, eu vivo com o homem que não é crente, negativo. Hoje Paulo, descobrindo que talvez você fosse pensar isso, né? 1 Coríntios 7, quem quiser dar uma lida lá depois em casa. 1 Coríntios 7, Paulo vai legislar sobre essa situação. Ele diz, o homem, serve para os dois, o homem ou a mulher crente, santo, que habita com a mulher ou um homem crédulo, e essa consiste, quem consiste? O incrédulo, consiste em habitar com o crente, permaneça com ele. Agora, se o incrédulo quiser se separar, que se separe, é isso que Paulo diz, tá? Então o incrédulo é que tem que querer ir embora. Se o incrédulo não quiser ir embora, você não pode mandar o incrédulo ir embora. Se você está entendendo, diga amém. Então é isso, que fica até mais interessante, que daqui a pouco o pessoal vai querer se divorciar, né? Divórcio através da fé, negativo. Se o incrédulo quiser ir embora, deixe ir, se não, não deixe. Ok, então o povo se reuniu diante de Esdras. Esdras falou o pecado. Então aprenda uma coisa: o pecado precisa ser dito. Diga misericórdia. Nesse caso foi exposto publicamente, mas não hoje é necessário isso? Não, mas pecado é pecado e tem que ser dito, e tem que ser abominado. Agora você, como líder de avivamento, diga amém. Você deve agir como Jesus. Como é que Jesus agia? Jesus abomina o pecado, mas ama o pecador. O pecador precisa de amor, precisa ser amado. Agora o pecado sempre, hoje e sempre, precisa ser abominação, precisa ser abandonado. Ok? Vamos avançar, Ivan, por favor. Pois fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Então, essa aponta o pecado. Qual é o pecado? Entre outras coisas, é que vocês se casaram com as mulheres estrangeiras, com o povo da terra. Isso é abominação para Deus. Então vocês precisam confessar e deixar, né? Provérbio 28:13. Provérbio 28:13 diz: enquanto eu encobri as minhas transgressões, eu não prosperei, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então você precisa confessar e deixar. Então essa apontou o pecado, mostrou que o pecado foi o casamento. E por que o casamento era tão abominação para Deus? Porque não era só o casamento. Juntamente com o casamento vinha as práticas, os costumes. Você lembra de Balaão? Diga amém. Conselho de Balaão, doutrina de Balaão, está aí no YouTube, quem quiser dar uma olhada, tá? Números 22, 23, 24, 25, que a gente já ministrou aqui. Então, não era só a questão do casamento, era a questão do costume, dos deuses, das práticas, da idolatria. Então Deus achou melhor dizer: não se mistura, sai dela, povo meu, não é?
Então o povo confessou e disse: vamos fazer isso. Vamos ler só mais dois, eu vou concluir, que senão a gente fica muito extenso. Só mais dois para a gente acabar. Não, faz o seguinte, lê tudo, até o 19, para a gente acabar lá. Porém, o povo é muito também, tempo de grandes chuvas, e não se pode estar por fora, nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, põem-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos que em nossas cidades, casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que se de nós o ardor da ira do nosso Deus, por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tieba, se puseram sobre este negócio. Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram, e assim o fizeram os que tomaram o cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras dos homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para intervirem neste negócio, e acabaram de tratar com todos os homens que casaram com as mulheres. Então, enfim, o que eles disseram? Olha, primeiro que estava chovendo muito. Aprenda uma coisa: quando você começa a se mover em direção a Deus, com arrependimento, pranto, choro e decisão no seu coração de mudar, vem a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga aleluia. Começou a vir uma copiosa chuva em Jerusalém é bênção, é lugar de deserto. Deus abençoou com uma chuva tremenda. Diga aleluia. Porque o povo se arrependeu, porque o povo mudou, porque o povo entendeu, o povo disse: é verdade, nós estamos errados, nós estamos em pecado, nós vamos fazer um conserto, nós vamos fazer uma aliança, nós vamos deixar essa situação. E houve um grande divórcio, uma grande separação, uma grande dor, um grande luto, porque em psicologia toda separação é luto, porque se separou, famílias, crianças, todo mundo sofreu, porque quando você age errado, quando você peca,